Olá, amigo eleitor de todo o Brasil. Vamos analisar um pouco aqui a administração, a gestão do governo atual. Está havendo muito assalto, muito roubo de celular, por exemplo, com esse governo aí que é mais forte, né, na segurança, que é a favor da população de bem se armar para se defender. Esse governo que é a favor da segurança, que não fala nada, que não tem nenhuma fala em apoio à criminalidade, que bate de frente à criminalidade com suas palavras e com sua intenção de governo de coibir o crime, de combater o crime. E mesmo assim ocorre vários assaltos, né? Ocorre vários roubos a celular e a tudo, a moto, quadrilhas. Imagina se entrar lá outro cara que falou, imagina se entrar para governar um cara que falou que o ladrão de celular não merece uma pena tão severa só porque roubou um celular, e que aquele roubo justifica porque ele precisa, ele é da comunidade pobre e ele é uma vítima da sociedade, então ele precisa de fazer esse roubo, porque é uma forma dele conseguir um dinheiro para tomar uma cerveja no fim de semana, para poder participar da vida igual às outras pessoas. Então é bom a gente pensar direito e não eleger alguém que, quando fala a favor dos ladrões, de quem age ilegalmente. É bom não eleger alguém que foi interferir a favor de uma quadrilha que tinha assaltado um empresário brasileiro aqui, o empresário Abílio Diniz. A quadrilha foi presa, estava fazendo greve de fome, e esse cara que se candidatou a presidente falou que foi lá interferir junto ao governo Fernando Henrique Cardoso, pedir para que liberasse aqueles prisioneiros, né, porque eles estavam fazendo greve de fome, eles iam acabar morrendo, né? Teve pena dos assaltantes. Foi na época do partido desse candidato que surgiram as leis, como por exemplo a saidinha de Natal, saidinha do Dia dos Pais, saidinha das datas comemorativas, né, para o prisioneiro sair nas ruas. Tem muitos que não voltam mais. Foi durante esse governo que surgiu o auxílio reclusão. Então, um auxílio para que o preso fique tranquilo se ele for preso, mas tem alguém para cuidar da família dele, tem um salário ali garantido por essa lei. Foi no tempo desse governo que foi dado apoio a um criminoso italiano, Cesare Battisti, que veio e ficou durante 14 anos aqui no Brasil, refugiado, fugindo da justiça do seu país para não cumprir a pena, para não ser preso lá no seu país. Então, esse partido, a gente viu que dá apoio a esse tipo de gente. O governo atual brasileiro não, pelo contrário, o governo brasileiro dá apoio àqueles refugiados, por exemplo, como os refugiados agora que estão lotando a cidade de Pacaraí, em Roraima, aqui no território brasileiro, fugitivos, refugiados que estão fugindo do seu país, da Venezuela, porque lá existem ditadores e aquela população sofre nas garras daqueles ditadores. Então elas fogem para ter uma vida melhor, e o governo atual está dando apoio, está permitindo a entrada dessas pessoas. Então, pessoas que são perseguidas, oprimidas, têm apoio desse governo atual. Como é o caso dos padres que estão sendo perseguidos lá na Nicarágua por um governo também comunista. E na ONU, o presidente do Brasil falou que eles têm espaço aqui no Brasil. Os padres podem vir para o Brasil se quiser. Eu acho que os venezuelanos não vinham para o Brasil durante a época dos outros partidos que comandavam aqui no Brasil, porque os líderes daqueles partidos anteriores eram amigos dos ditadores daquele país que estava oprimindo a população. Então, eles não iam fugir das garras dos seus opressores lá para cair na garra do amigo dos seus opressores.
pois o cara que estava aqui ia entregar eles de volta para lá, né? Ia entregar o escravo fugitivo na mão do opressor novamente. O governo atual, a política econômica é a política de mercado aberto, né? Ele busca cada vez mais um Estado limitado, busca reduzir os custos do governo, os gastos públicos, para que possa reduzir também os impostos para atrair o investidor. Já o que estava anteriormente, os partidos da época do PT no poder, era um país mais concentrado, onde todas as empresas pertenciam cada vez mais ao governo, onde o governo queria controlar tudo, quer controlar tudo, e é o que está prometendo agora o candidato à eleição para presidente. É aquele mesmo tipo de política que foi colocado na Argentina, na Venezuela, e que a gente viu que está destruindo a economia daqueles países. Mas esse candidato insiste em defender esse regime, falar que o socialismo é algo bom e que vai colocar em prática cada vez mais aqui no Brasil, se ele ganhar. Mas o socialismo a gente vê que só afasta o investidor e só traz miséria para o país. Pode ver que ele defende aqueles colegas dele, ditadores de Cuba, de Venezuela. Por quê? Porque ele pensa parecido, porque ele quer copiar aqueles modelos de governo. Já o governo atual não, ele se importa mais com a economia e sabe e entende que a economia, o mercado aberto, a economia é um país de economia aberta para o mundo, onde empresas do mundo todo podem vir se instalar aqui e tem facilidade, não tem burocracia, é o que vai fazer o país se desenvolver. Como a gente tem um exemplo de vários países aí que são assim e que são super desenvolvidos, como Singapura, Luxemburgo, Catar, diferente de Cuba e Venezuela e Argentina. E esse governo atual está em infraestrutura no Brasil, que a infraestrutura vai dar condições ao investidor para transportar suas cargas, para tudo. A gente precisa da infraestrutura de um país que tenha estrada, que tenha pontes. Então foi feita muitas pontes ligando estados que não eram ligados no Brasil, lugares esquecidos, e esse governo deu atenção. Foi feito mais 2 pontes ligando o Paraguai ao Brasil. Está em andamento várias linhas férreas. Foi aprovado o marco da cabotagem para os navios poder transportar carga do Brasil para o Brasil. Foi aprovada a lei de liberdade econômica, que é boa para o micro e pequeno empreendedor. Nós temos a Bioceânica, que é unindo-se os 4 países, Chile, Argentina, Paraguai e Brasil, onde vamos interligar a estrada bioceânica que vai ligar o Porto de Santo até o Oceano Pacífico, atravessando para facilitar no transporte de cargas que vai atravessar esses países e desenvolver esses 4 países. Então a gente tem que pensar nisso, não é nessa besteirinha de que a pessoa fala feio, a pessoa fala grosso, sei lá. Isso aí, cada um tem um jeito de falar. É melhor falar grosso e fazer alguma coisa pelo país do que falar bonito e roubar e dar prejuízo nas estatais, como o governo anterior.